Glória a Deus. Eu fico feliz de apresentar as crianças aqui, né? Tá crescendo, né? Graças a Deus o povo está casando nesse lugar, está tendo filhos. Então você está procurando. Quem é solteiro aqui? Levanta a mão. Isso. Você está no lugar certo, né? Deus vai abençoar você. Está chegando a sua vez. Daqui a pouco você está na frente aqui apresentando o seu filhinho, a sua filhinha. Amém? Quem recebe, diga amém. Nossa, senti firmeza agora, né? Hoje eu vou falar sobre a provisão de Deus. A provisão vai chegar, irmão, em nome de Jesus. Diga para quem está perto aí, você é lindo, você é linda. Que bom que você está aqui. Que Deus abençoe sua vida. Eu estou feliz. Nós viajamos, ficamos 2 semanas fora. Fomos com um grupo aqui da igreja para Guatemala. E eu quero agradecer. Eu pedi para vocês orarem por mim, que eu tinha que pregar em espanhol. Uma igreja para líderes do mundo todo, um congresso grande. E eu quero agradecer a igreja pelas orações. Foi uma bênção. Eu vou contar um pouco aqui na mensagem algumas experiências que a gente teve lá. Eu quero agradecer, eu recebi vários recadinhos. Pastor, estou orando para você pregar em espanhol, para Deus abençoar. E Deus fez um milagre, eu consegui pregar. Depois eu vou contar aqui. E eu quero agradecer o carinho e as intercessões de vocês. Tá bom? Vamos estudar a palavra de Deus, mas antes, estenda suas 2 mãos para o céu, em sinal de rendição a Jesus. Isso, e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você trouxe Bíblia? Abre em Mateus capítulo 17, versículo 24 a 27. Mateus 17, versículo 24 a 27. Quem achou aí, diga amém. Esse é fácil, é o primeiro do Novo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas, para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca, e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles, para pagar o meu imposto e o seu. Senhor, nos dá entendimento da tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem de hoje é Tirando moeda da boca do peixe. Tirando moeda da boca de peixe. E hoje eu quero falar um pouco sobre o milagre da provisão na nossa vida. Eu quero falar a respeito de como a gente pode provar do maná, do pão que cai do céu. Como que a gente pode ver as vasilhas de azeite se multiplicando na nossa casa. Como a gente pode tirar moeda da boca do peixe. Quem quer tirar a moeda da boca do peixe aqui? Levanta a mão. Quer experimentar a provisão, o milagre de Deus na tua vida? Nessa viagem que a gente fez, um dos cultos me impactou bastante. Era o sábado à noite, o fechamento da conferência. A igreja lá tem 12 mil lugares, estava cheio. O pastor da igreja dando um testemunho. É linda a igreja, ela
foi projetada como uma pomba, assim, com as asas abertas. Um negócio impressionante. Eu nunca vi uma igreja tão grande. E o pastor estava contando a história. A igreja foi aberta em 94 e cresceu muito. Hoje tem mais de 30 mil membros. E ele estava lá testemunhando do milagre, do que Deus fez. E ele estava falando sobre fé. Quando a gente não tem nada, com Deus a gente pode tudo. Ele repetia isso várias vezes no testemunho, contando a história. E eu estava ali no culto, participando. E de repente, enquanto ele está contando o testemunho, uma criança sai no meio do povo, vai lá na frente, com um dinheirinho dela, e coloca assim no chão do altar. E aí ela volta. De repente vem uma moça, e de repente um rapaz, e de repente uma multidão começa a levantar e colocar dinheiro no chão da igreja, no chão do altar. O pastor não tinha pedido nada, não está falando nada, mas havia algo do Espírito naquele lugar. E aí no meio da ministração ele para e fala assim: olha, o que está acontecendo aqui é um mover do Espírito. Eu não pedi nada, eu não pedi ofertas, mas Deus quer fazer algo. E aí o pastor Elias é um pastor brasileiro, tem um projeto na Síria para construir casas para aquelas pessoas que perderam as casas na guerra. Ele fala: olha, pastor, eu estou sentindo aqui no meu coração que esse é um mover do Espírito para a gente abençoar a Síria. Então todo o dinheiro que foi colocado aqui no altar, já tinha muita gente nessa hora dando oferta, eu vou dobrar e a gente vai mandar para a Síria. Queridos, acho que umas 10 mil pessoas vieram à frente ali, entregando as ofertas, trazendo a provisão de Deus. E eu fiquei pensando, como Deus trabalha. Olha que coisa linda. Alguém lá na Síria orou, pedindo a provisão de Deus porque não tinha casa. Deus tocou no coração de um pastor brasileiro para começar um projeto para abençoar a vida dessas pessoas. Na Guatemala, uma criança que não sabia de nada, sente vontade de levar o seu dinheirinho e colocar no chão do altar da igreja. Um monte de gente vendo a criança sem saber porquê, mas sentindo algo de Deus, vai até lá à frente e coloca o dinheiro. O pastor que está ministrando sente o toque do Espírito e fala: esse dinheiro é para ir para a Síria. Sabe, Jesus continua tirando moeda da boca de peixe. Continua acontecendo. O milagre da provisão é real. Deus faz ainda hoje. Eu creio, você e eu, nós vamos tirar a moeda da boca de peixe. Amém? Quem quer experimentar o milagre da provisão? Essa história aqui, ela é muito interessante. Quando eu estava lendo ela, vários aspectos me chamaram a atenção. Primeiro, apenas Mateus, no Evangelho de Mateus, se conta essa história. É o único lugar na Bíblia que se fala sobre essa narrativa, sobre esse episódio. Segunda coisa que me chama a atenção é quem conta a história. Mateus. Levi. O que ele era antes de ser discípulo? Cobrador de impostos. E de certa maneira, essa história, esse testemunho de fé, falava a ele de forma especial. Outra coisa que me chama a atenção era a condição dos cobradores de impostos na sociedade. Mateus sabia o que era ser um publicano. Ele sabia o que era ser ultrajado, o que era ser malquisto, mal visto. Ele não era convidado para a maioria das festas. Por quê? O cobrador de impostos naquele tempo era considerado um traidor. Um judeu cobrar de outro compatriota tributo para sustentar, suprir a dominação romana, isso era uma traição. Era assim que eles eram vistos. E Mateus podia entender bem essa situação de cobrar impostos, de pagar ou não pagar. Ele sabia o que era isso e por isso ele faz questão de registrar essa história. O que me chama a atenção também era o imposto que estava sendo cobrado aqui, das 2 dracmas. O que era isso? Esse era um imposto que não eram os publicanos que recolhiam. Eram judeus devotos. Por quê? Era um imposto para a manutenção da casa do Senhor, para deixá-la bonita, arrumada. E agora, a Bíblia está nos falando que os discípulos de Jesus são abordados.
Jesus, você paga o imposto do templo ou não? Parece até uma contradição perguntar isso. E aí, Mateus está contando essa história para nós. Sabe por quê? Ele quer apresentar o Messias. Ele quer apresentar Jesus. Ele quer revelar quem Ele é. E hoje eu não vim fazer outra coisa senão apresentar Jesus para você. E eu vou te dizer o que vai acontecer com você se você relacionar-se com Ele. A provisão miraculosa de Deus vai alcançar a sua vida em nome de Jesus. Hoje eu quero falar de alguns aspectos que envolvem a pessoa de Jesus e que Mateus nos apresenta aqui. E à medida que olhamos para esse Jesus, para esses aspectos da sua pessoa, vamos entender por que, ao nos relacionarmos com Ele, o milagre da provisão alcança as nossas vidas. Quem quer conhecer mais de Jesus aqui? Eu quero. Primeiro aspecto da pessoa de Jesus, que Mateus nos apresenta com essa história, é que Ele conhece as nossas necessidades. O versículo 25 diz que quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar. Ele é cobrado na rua. Abordam Pedro e perguntam do imposto. Ele não tem dinheiro para pagar, mas uma atitude de fé fala: Jesus paga. Quando ele entra em casa, Jesus não espera ele falar. Ele não diz: ó, Jesus, cobraram ali o imposto, eu sei que a gente está apertado. Jesus não, ele puxa o papo. Ele puxa a conversa, ele começa a falar do assunto. Sabe por quê? Jesus conhece as nossas necessidades. Hoje eu vim te apresentar aquele que sabe o que está no íntimo do teu coração, aquele que sabe o que você precisa para ser feliz, para ser realizado, aquele que sabe da tua necessidade, aquela que você não compartilhou nem com a tua esposa, que você não falou para o teu filho, que está no seu coração. Jesus conhece, Ele sabe. Sabe, eu estava lendo um livro interessante que falava sobre fé. E quem está se preparando para casar aqui? Levanta a mão. Olha o Tarek, que bênção, Tarek. Oh, glória. Isso aí, Rebeca. Tem uns que não levantaram a mão, eu já vi que a menina olhou feio para você. Aproveita, vou dar mais uma oportunidade. Está se preparando para casar? Olha, alguns apareceram aí, amém, né? Que bom. E nesse livro contava um testemunho, alguém estava se preparando para casar. Estava chegando perto, ele fazendo as contas. A gente começa a fazer conta para casamento e nunca fecha. Nunca bate, nunca dá certo, sempre falta alguma coisa. Ele estava preocupado em equipar a casa, preocupado com o aluguel, com as coisas básicas. E aí a sogra dele dá um presente. Sabe o que ela compra? Um jogo de talheres de prata. Aqueles caros assim, aquela caixa bonita. Sabe, aqueles que você usa, você não sabe quando na vida. Quando vier alguém importante eu vou usar. Daí nunca usa, né? É engraçado. Linda, a gente tem um jogo lá de prata que a gente tem que começar a usar mais, né? E aí, o que acontece? Ele falou: poxa, para que eu preciso desse negócio? Precisava de uma geladeira, de um forno, de algo mais simples. Preciso equipar a casa. Um jogo de talher de prata é sogra mesmo. E aí tá, passa o tempo. É um dia ele está orando: Senhor, a gente precisa fechar as contas, eu preciso aqui. E aí Deus fala para ele: filho, eu já dei o jogo de talheres de prata. Você acha que eu não vou dar aquilo que você precisa? Olha que interessante, a perspectiva da fé faz a gente chegar às coisas de maneira diferente. Hoje eu vim falar para você de um Deus que conhece as tuas necessidades. Um Deus que sabe do que você precisa melhor do que você. Pedro sabia disso, ele não tinha dinheiro. Mas quando pergunta: Jesus vai pagar o teu imposto? Ele diz: ele paga. Ele paga.
Jesus cuida da gente. Eu já contei uma vez essa história aqui, mas eu lembro de um dia, quando eu comecei no ministério. Assim, você é jovem, não tem muito terno. Eu não usava muito terno. E eu lembro que eu tinha, acho que uns 2 que eu comprei na época ali das festas de 15 anos e perdurou até uns 20, por aí. Só que acontece, a gente vai crescendo, né, na vida, engordando também. E eu lembro que o terno ficou parecendo uma calça fusô. Tinha um que eu colocava assim, que era tão apertada, justa a calça, era horrível. Aí esse eu aposentei. Aí tinha um outro, que era mais larguinho. O Júlio estava até lá em casa, né, Júlio? Eu fui colocar, só que na hora que eu fui fechar a baguilha, quebrou. Falei, meu Deus, como é que eu vou pregar com o zíper aberto? Mas era o terno que tinha. Aí eu lembro que eu vesti assim o terno, pus a gravata bem comprida, para esconder a situação. Eu nunca preguei tão parado na minha vida quanto aquele dia. Mas eu lembro quando eu entrei no carro, sabe, não é nem oração, é aquele resmungo que você faz. Senhor, bem que o Senhor podia me dar um terno novo. Não foi uma oração, foi só assim. E aí foi tão interessante. Outro dia eu vim trabalhar aqui naquela semana. Quando eu chego na minha sala, tem uma caixa bonita assim. Eu falei, não acredito. Quando eu abro, estava lá um terno novo. Sabe, porque Deus cuida. Eu não sei se foi alguém que se incomodou com a minha situação, mas eu creio que foi cuidado de Jesus na minha vida. Amém? Deus faz a gente tirar moeda da boca do peixe. Ouvi outra história lá nessa viagem bonita, um pastor contando que ele tinha uma casa na colina, e ele foi estacionar o carro, e era bem íngreme. Estava com a filhinha atrás no carro, e ele puxou o freio, mas estava com problema o freio. Ele falou, filha, espera aí no carro, que o pai vai pegar algo lá em cima e já volta. Quando ele sai do carro, o carro despenca, literalmente, colina abaixo, e dá com tudo de encontro numa casa lá no fundo, lá embaixo. Ele fica sem reação. Minha filha, quando ele olha, ela agarrada na perna dele. Filha, você não me desobedeceu? Que bom! Ela falou, não, pai. Na hora que você estava saindo do carro, apareceu um moço e disse para mim, sai do carro. Me pegou do colo e tirou do carro. Ele falou, é um anjo do Senhor. Porque Deus continua cuidando dos seus filhos ainda hoje. Às vezes mesmo sem orar. Ele nem orou, não deu tempo. Mas Deus já sabia. Ele já sabia. E Ele estava cuidando. Hoje eu vim dizer para você, Jesus conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. E Ele já mandou os anjos. Eles estão trabalhando na frente, te preparando para as coisas que virão. Porque Ele cuida da gente. É possível tirar a moeda da boca do peixe ainda hoje, sim. O milagre da provisão vai alcançar a sua vida, sim. Porque Jesus está vivo. E Ele continua se revelando ainda hoje. Segundo aspecto que Ele nos revela, nos apresenta a respeito da pessoa de Jesus, é que Jesus não deve nada para ninguém. E eu acho interessante, o versículo 25 continua, fala que Jesus foi o primeiro a falar, e ele vai perguntar, o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Pedro responde, dos outros. Disse-lhe Jesus, então os filhos estão isentos. O que Jesus está falando aqui? Por que Mateus conta essa história? O propósito do livro de Mateus é revelado, do começo ao fim, que Jesus era o Messias prometido. E aqui ele está fazendo exatamente isso. Eu preciso pagar o imposto do templo? A casa é minha. Eu sou o filho de Deus. Eu não preciso pagar esse imposto. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou a raiz de Davi. Eu sou o Filho encarnado. Ele está se revelando aqui. E o Filho de Deus, ele não deve nada para ninguém. Ele não deve nada para você.
Ele não deve nada para mim. Eu ouço umas teologias meio estranhas. De gente falando, eu sou filho. Então vou reivindicar meus direitos. E aí dá ordem para Deus, determina e faz e acontece. Eu sou filho. Eu tenho um pai na minha casa. Eu nunca reivindiquei direito lá, graças a Deus. Quanto mais para o meu Senhor. Jesus não me deve nada. Tudo que ele precisava fazer, fez por vontade própria, por amor. Ele morreu na cruz por mim, ele não me deve nada. Você está entendendo? Sabe por que o milagre da provisão não bate a porta da tua casa muitas vezes? Porque você acha que é merecedor de alguma coisa. Você acha que você está no direito de reivindicar alguma coisa. Mas sabe quem recebe a provisão de Deus? É quem reconhece quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele fez tudo o que tinha que fazer por mim. E quando eu reconheço, eu tenho um coração agradecido. E aí o coração agradecido, quebrantado e humilde, esse atrai a provisão, o milagre, o sobrenatural. Sabe por que o sobrenatural vai ser derramado nessa casa? Sabe por que a gente vai tirar a moeda da boca de peixe e vai ver maná caindo do céu nos nossos dias? Porque nesse lugar, Deus vai levantar uma geração que tem um coração agradecido, que entende quem Jesus é, que não reivindica, que entende quem Jesus é. E com um coração agradecido, as nossas mesas serão fartas sim, porque Ele é um Pai amoroso, Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em derramar favor sobre nós. É isso que eu creio. Quem quer pegar moeda na boca de peixe? Jesus não te deve essa moeda. É graça, é favor. Seja agradecido. Uma história que eu achei linda foi de uma jovem, uma adolescente. Essa menina era revoltada com a vida. Usava drogas, vida enrolada, brigava em casa com os pais. Uma menina cheia de problemas. E um dia, num culto na Suécia, uma reunião de jovens, ela entrega a vida para Jesus. E Deus transforma a vida dessa moça. Ela começa a pregar o evangelho na escola, abre grupos de oração na escola. Logo as amigas começam a se converter por causa do testemunho dela. E ela era uma das jovens que mais trazia jovens, adolescentes para a igreja. Um testemunho lindo. Mas cerca de 2 anos depois da sua conversão, essa menina recebe a notícia que ela está com câncer. Alguém fala para o seu pastor lá na Suécia que a situação era grave. O câncer já tinha se espalhado por vários órgãos do corpo. E aí, nesse congresso, eu ouvi o testemunho desse pastor. Ele pega o telefone e liga para a menina, para saber como ela está, e fala: filha, como é que você está? A menina fala: pastor, estou vivendo um tempo de bênção na minha vida. Lá na escola, os grupos de oração estão crescendo. Só essa semana se converteu não sei quantos. Eu vou levar um monte de gente na igreja essa semana. A célula vai multiplicar. Deus está fazendo coisa linda. E o pastor: tá bom, filha. Mas eu recebi uma notícia triste a teu respeito. Você está bem? Pastor, você está falando do câncer? Sim. Pastor, o que me interessa agora é simplesmente quantas pessoas eu vou levar para Jesus até eu morrer. Eu estou bem, pastor. Eu sei para onde eu estou indo. E ele falando, eu fiquei impactado com o testemunho dessa menina. Ela disse assim para ele: eu não sei se Deus vai me curar ou não. Eu não sei. Mas enquanto eu viver, eu vou levar gente para Jesus. Está entendendo? Uma menina que entendia que Jesus não deve nada. Sabe o que aconteceu com essa moça? Hoje ela está com 35 anos. Ela é missionária no sul da Ásia. Jesus curou ela do câncer. Por quê? Jesus continua fazendo a gente tirar a moeda da boca do peixe. Quando Ele encontra a gente com o coração agradecido. Quem quer agradecer a Jesus aqui, levanta as mãos. Para de reclamar da vida.
Deus te deu saúde. Deus te deu família. Deus te deu condições. Você foi alvo da graça de Deus. Ele morreu por você. Você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo. Quem quer ter um coração agradecido? Você vai viver o milagre da provisão de Deus na tua vida. Terceira lição. Mateus continua nos apresentando Jesus. E eu acho lindos os detalhes das histórias. Jesus fala, eu não devo nada para ninguém. Mas ele fala, não paga a conta? O que ele fala? Paga. Por quê? Para não escandalizar o coração dos judeus devotos. Que coisa doida é essa? Ele podia bater na mesa, eu sou filho de Deus, vem cobrar imposto de mim. Não. Por quê? E aí o terceiro aspecto que Mateus me apresenta a respeito de Jesus é que ele valoriza o que de fato tem valor. O mais importante não eram os recursos, nem a posição. O mais importante era o coração das pessoas. E é interessante porque na nossa vida, quando a gente coloca as pessoas e as coisas no lugar certo, Deus está aqui, as pessoas e as coisas. Deus tem prazer em liberar a provisão miraculosa dele na nossa vida. Sabe por quê? Não é problema para você. Agora, quando a gente inverte os valores, a gente perde a bênção de Deus. Eu creio na provisão sobrenatural. Eu creio no milagre. Mas eu ouvi tanto meu pai me dizer que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Eu creio nisso. Quando eu valorizo as pessoas, o milagre da provisão vem. E vem e acontece ainda hoje. Sabe, quando a gente terminou lá o culto na arena, o coral da Cristolândia tinha vindo cantar no nosso culto. E nós pedimos para eles ficarem no domingo e ministrarem o culto com a gente. E quando terminou o culto, um dos integrantes ali do coro, o pessoal da liderança da Cristolândia que veio, falou, Michel, por que vocês não abrem aqui uma Cristolândia em Curitiba? Estava o pastor Tiago também, e a gente ficou ali conversando um tempão. Eles, tem tanta gente na rua aqui que precisa e tal, não sei o quê. Eu confesso para vocês que eu sou empolgado, na hora eu me animo, mas depois que pensando, eu falei, esse é um projeto muito caro. Você tirar uma pessoa da rua, você vai gastar aí pelo menos R$1.000 por mês com cada um. Pelo menos. Para dar alimentação, tratamento, lugar para ficar. Não é tão simples, não é tão fácil. Eu não tenho expertise com isso, eu fiquei quieto. Mas eu orei e falei, Deus, o Senhor tem algo para Curitiba nesse sentido? Me mostra, revela. Aí durante a semana foram acontecendo coisas interessantes. No dia seguinte eu recebo um e-mail do pastor Daniel Eiras falando assim, Michel, vamos abrir uma Cristolândia em Curitiba. Eu falei, ai. Eu já falei com o pastor A, B, C, eu creio que Deus está fazendo um movimento, a gente precisa começar algo. Eu nem respondi. Mas aí no outro dia, na terça-feira, eu vim na igreja. Aí tem os atendimentos que eu faço, quem veio um irmão. Sentou na mesa, na cadeira. Falei, pois não, que benção que você está aqui e tal. O que veio? Eu falei, pastor, Deus está me incomodando para algo. A gente tem que começar uma Cristolândia em Curitiba. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, mas meu irmão, eu não sei, que bom, amém e tal, não sei o quê. Eu falei, e Deus está falando para mim que é você que vai ajudar a coordenar esse negócio. Eu falei, que bom, meu irmão. Você tem que falar comigo, né? Por isso que eu vou fazer algo. Deus já falou para mim, para você entender que o negócio é sério, eu vou dar uma oferta de R$100.000 para a gente começar um projeto. Eu falei, meu Deus, meu irmão, eu não trabalho com isso. Eu não entendo desse negócio. Mas sabe, quando eu voltei para casa aquele dia, Deus começou a falar comigo. As pessoas, olha para as pessoas, cuida desses desamparados. A provisão vai vir, eu já estou mandando. Aí eu tinha uma reunião naquela semana dos pastores da cidade.
E a gente começou a falar, olha, uma igreja não tira o povo da rua, mas se todos se unirem, e a gente começou a sonhar, a tirar o povo da rua. E sabe, queridos, não passou nem um ano. A gente já tem uma chácara, os chalés estão sendo construídos. Deus mandou os missionários. A convenção está pagando uma parte dos missionários. Já tem pastor na Cristolândia. A gente abriu a casa, já tem 10 internos que estão transformando vida. A gente reformou a outra chácara. Tem 50 na lista de espera. Vão entrar mais 20 agora. 30 pessoas que saíram na rua. E eu recebi um áudio esses dias no meu telefone. Era o testemunho do primeiro, que está lá há quase 3 meses, eu acho. Esse menino era estudante de educação física numa cidade do interior. Dava aula na educação física numa escola. Se envolveu com um craque que estava morando na rua aqui. E o áudio do menino é falando, eu encontrei Jesus, minha vida foi transformada, aleluia. E falando que Deus tinha feito, agradecendo por aquela casa. E eu fiquei pensando, eu não tinha nada. Já vão ser 30 mil por mês e esse ano, até o final, se Deus quiser, no começo do ano que vem, a gente vai ter 100 pessoas sendo tratadas e sendo libertas do vício das drogas. Vai custar 100 mil reais por mês. Mas eu acredito que moeda a gente ainda tira da boca do peixe. Quando a gente valoriza as pessoas, o recurso cai do céu. Nós vamos tirar o povo da rua, sim. A cidade de Curitiba vai ser transformada. Os pastores da cidade, na semana do avivamento, se entenderam a visão, a gente vai levantar oferta todos os dias para esse propósito. E um grande mover de Deus vai acontecer nessa cidade. Sabe por quê? Deus já bradou, já falou. Curitiba é terra de avivamento. E quando a igreja começa a se dar as mãos, se unir no mesmo propósito, como igreja, que de fato é a igreja, a noiva de Jesus. Querido, quem pode parar um negócio desse? As pessoas vão ouvir daqui a uns anos que não tem mais gente morando na rua em Curitiba. Que essa cidade está sendo transformada. Porque Jesus continua ainda trazendo moeda dentro da boca de peixe. E hoje eu vim dizer para você, está preocupado? O que é mais importante? Valoriza as pessoas que o recurso vem. Coloca teu coração no lugar certo que a provisão do milagre chega. Você quer tirar a moeda da boca de peixe? Aprende com Jesus a valorizar o que de fato tem valor. Quem está falando isso é Mateus, Levi, o publicano. Que ninguém convidava para as festas. Que era subjugado, que era ultrajado, xingavam ele na rua. Mas Jesus não viu um interesseiro, um traidor. Ele viu um moço que precisava de restauração e falou, ninguém te quer? Larga essa vida e vem ser meu discípulo. Tinha lugar para Levi, para Mateus. E por isso, os outros não contam, essa história é dele. Ele registra. Jesus continua trazendo moeda na boca de peixe. Eu sou prova disso. Eu vivia como um traidor. Hoje eu acompanho Jesus e vivo pela fidelidade e dependência de Deus. Aleluia! Mas sabe qual que é o último motivo? O último aspecto que essa história me apresenta a respeito da pessoa de Jesus e que tem a ver com essa provisão milagrosa de Deus é que Ele tem poder para prover de forma miraculosa. Ele tem poder para fazer pão cair do céu. Ele tem poder para multiplicar o peixe e o pão. Ele tem poder para mandar abrir a boca e aparecer a moeda na boca do peixe. Ele tem poder. E sabe quando a gente experimenta a provisão e o milagre de Deus? Quando a gente crê que Ele tem poder para fazer de novo. Hoje eu vim dizer para você, Ele vai fazer de novo. Vai fazer na tua casa. Vai fazer entre os teus. Ele vai fazer de novo. Porque Ele tem te dado sonhos e projetos e são dele. Ele vai fazer de novo. Fica tranquilo. Ele tem poder, creia. E o sobrenatural de Deus vai alcançar a tua vida em nome de Jesus. Ele tem poder, Ele pode. Eu estava falando para vocês que eu
eu fui pregar na Guatemala em espanhol. E olha, foi um dos maiores desafios para mim ministeriais, para pregar. Foi uma das vezes que eu fiquei mais nervoso, foi essa. Porque uma coisa é você pregar na tua língua. Outra coisa é você pregar numa língua que você entende, até consegue bater um papo com alguém, mas pregar 45, 50 minutos num congresso, com líderes do mundo todo, só um pastor de igreja top. Tem mais de 6.000 pessoas lá, e você pregando em outra língua é um grande desafio. Na véspera, eu não consegui me preparar muito, estava corrido, preguei em vários lugares. Eu tinha separado a mensagem, mas não tinha treinado ela em espanhol. Mas eu estava nervoso. Quando chegou na véspera, eu fui me preparar. Daí a Sil falou assim para mim, a Sil fala espanhol, eu tenho um sogro argentino, uma sogra paraguaia, a minha mulher é assuncena, nasceu em Assunção. Veio criança para cá, mas não fala comigo espanhol em casa. Eu insisto, mas não fala. Ela falou assim, prega para mim, para a gente ver como é que tá, se tá bom. Aí beleza, eu falei, vai lá, né? Peguei o sermão, vou pregar, senta aí, linda. Pregação particular, essa eu nunca tinha feito também. Aí comecei a falar. Sério, eu não conseguia terminar a introdução, eu engasgava, estava horrível. Aí ela falou, lindo, tenta mais uma vez, né? Tipo assim, agora vai, né? Aí eu preguei a terceira, a quarta, a quinta, e não saía da introdução. Acho que foi umas 20 vezes. E aí chegou uma hora que ela falou para mim, lindo, acho que não vai dar. Falei, meu amor, sério, você está parecendo um bêbado. Sotaque, não está legal. Falei, meu Deus, e agora? É amanhã, cara. Aí comecei a ficar nervoso e tal. Aí o pessoal da caravana foi lá no meu quarto orar por mim. E me lembraram de algo que Deus fez. Que foi um sinal de Deus para mim. Quando a gente estava no translado, na viagem, a gente parou para fazer a conexão para ir para Guatemala em Miami. Você tem que pegar o voo ali. Eu estou no aeroporto, parado, e de repente eu escuto uma voz, alguém me chamando. Eu não reconheci de primeira. Quando eu olhei, era um cara, um pastor, um profeta. Esse irmão, Scott Lee, ele teve ano passado aqui num congresso na nossa igreja. Estava cheio esse auditório. E ele, sem me conhecer, me chamou pelo nome e começou a falar coisas da minha vida. Falou, Michel, Deus está me mostrando uma flecha. Tem alguém na tua casa que tem estúdio de dança? Eu falei, minha esposa. Ele falou, isso isso Deus está mostrando que é uma flecha, uma ferramenta missionária, que Deus vai alcançar muitas vidas através desse negócio e tal. Eu amei. No domingo, antes de eu viajar, a gente plantou a igreja que é fruto desse projeto na escola da minha esposa lá no Parolim. Aí ele continuou falando naquele dia e falou dos cultos nos estádios, que Deus ia fazer, que ele estava vendo que ia pregar em outros países, e ele estava vendo um nome, One Movement, e que eu ia pregar num lugar. Bom, quando terminou, eu falei, eu estou indo ano que vem para Guatemala pregar num congresso, que chama One Movement. Ele falou, abriu a carteira, tirou 100 quetzales, que é o dinheiro da Guatemala, e falou, isso aqui é um sinal de Deus. O lugar onde você vai pregar. Isso ano passado. Eu estou no aeroporto, quem aparece? O profeta. Michel, para onde você está indo? Falei, cara, não acredito. Eu estou indo para Guatemala, o lugar que você falou. Ele, em inglês, né? Não acredito. Eu abri a carteira e falei, está aqui o 100 quetzais. Estava na minha carteira. Ele falou, Deus é tremendo. Ele ficou emocionado, pôs a mão na minha cabeça e começou a orar por mim. Ele falou, olha, era para eu viajar ontem, mas eu tive um problema. Acabei saindo hoje. Era porque Deus queria que a gente se encontrasse. Glória a Deus. Quando a gente estava orando lá à noite, Deus falou para mim, eu não ia mandar o meu profeta de novo te visitar se eu não fosse te capacitar. Vai. Aí fiquei tranquilo, lembrei disso. Estudei até umas 3 da manhã.
Outro dia eu peguei o microfone. Eu não tenho tanta fé assim, gente. Perdão. Amém. No outro dia, quando eu peguei o microfone para falar, sabe que não é questão da língua, você sente a presença de Deus. Eu falava, as pessoas podiam me entender, fluiu. A minha esposa disse que eu não parecia mais um bêbado no final. Ela me abraçou emocionada, meu cunhado também, falou: Gel, o que aconteceu? Você falou, cara. Tinha até um sotaque meio argentino. Como é que a gente ia... Quando terminou o culto, estava todo mundo no apelo, na frente, Deus fazendo, e eu pensando, que loucura é essa? Deus manda um profeta um ano antes, manda no lugar da viagem, e no dia, literalmente, coloca as palavras na minha boca, porque Deus continua tirando moeda da boca de peixe. A provisão vai vir, ela vai chegar, de diferentes formas, em diferentes línguas, mas a obra não pode parar, por falta de fé. A gente vai, Ele vai abrindo os caminhos, Ele vai mandando os recursos, e quando a gente entende quem Ele é, tem um coração agradecido, põe os valores no lugar certo. O que é importante é valorizado. E quando a gente crê no poder de Deus, quem pode parar um povo desse? Quem pode parar? Sabe, eu vim convidar você hoje a andar não por vista, mas por fé. Eu vim convidar você a ver pão caindo do céu, água saindo do meio das rochas. Eu vim convidar você a ver o azeite e a farinha multiplicando na tua casa. Hoje eu vim convidar você a ver o milagre da provisão te autorizando, a unção de Deus fluindo através da tua vida, a enxergar o impossível e passar por cima de montanhas e muralhas, porque a fé continua transportando montanhas. Eu sei quem Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus, Ele não deve nada a ninguém, mas Ele pode tudo. Eu não tenho nada, mas com Deus eu tenho tudo. Eu quero desafiar uma geração que anda com os olhos de vencedor. Eu sempre lembro dos olhos, gosto de imaginar os olhos de Jesus na Via Dolorosa. Ele podia ter parado, mas eu consigo ver os olhos de um vencedor. Ele foi até o final, ele foi até onde tinha que ir, ele não parou. Depois ele foi no inferno. Você pode imaginar Jesus entrando no inferno, os demônios falando: o que esse cara está fazendo aqui? O que ele está fazendo? Cochichando. Pega a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Terceiro dia ressuscita dentre os mortos. O que ele não pode fazer? O que ele não pode fazer? Está com medo do quê? Está com medo do quê? Sabe? Quando a gente olha para Jesus, quando Jesus é apresentado a nós, como Mateus faz aqui, os nossos medos ficam tão pequenos. O que ele não pode fazer? Hoje eu vim te convidar a andar sobre as águas, a curar leprosos, a ver cegos tendo vista de novo. Hoje eu vim te convidar a poder sonhar, enxergar esse país diferente, enxergar as pessoas diferentes, enxergar a tua casa diferente. Jesus continua trazendo moeda na boca de peixe. Você só tem que crer e conhecer a Ele para saber que isso é possível na tua vida. Se hoje você quer dizer: eu quero, Jesus, te conhecer dessa maneira, eu quero ser provido plenamente no Senhor. Aonde você está, fica de pé no teu lugar. Em nome de Jesus, se apresenta: Jesus, eu quero. Aleluia. Eu quero. Eu queria orar
Primeiro, todos nós vamos orar. Estenda suas mãos assim para o céu. Feche teus olhos. Comece a agradecer a Deus. Agradece, agradece, agradece pelo que Ele te deu. Fala. Eu quero que a minha avó melhore na barriga porque ela tá doente. E também nas costas. Tá bom, meu amor. Vamos orar pela avó dele aqui. Quer que a avó melhore da barriga e das costas. Senhor, essa criança veio correndo aqui na frente. Porque de alguma maneira ele creu. Talvez ele não entendeu tudo, mas ele entendeu que Jesus pode. Eu não posso, mas o Senhor pode. Põe a mão na barriga e nas costas dessa senhora. E traz cura hoje nesse lugar. Honra a fé desse menino, Pai. Honra a fé desse menino em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você agradeceu? Ele não deve nada para nós. Se Ele quiser, é graça. Eu não sei se a graça de Deus vai alcançar a tua vida dessa ou daquela maneira. Ele não nos deve nada, está claro isso? Mas se você quiser hoje apresentar aquilo que está no teu coração ao Senhor, dizer: Deus, eu queria o milagre da provisão nessa área específica da minha vida. Você que tem algo específico que quer apresentar diante de Deus, sai do teu lugar aqui, eu quero orar especificamente por você. Pede licença e vem em nome de Jesus. Pode vir, pode vir. Se Deus falou com você, vem agora em nome de Jesus. Pede licença e vem agora. Pode vir, pode vir, pode vir. É algo específico. Eu preciso dessa intervenção e graça nessa área. Eu preciso da moeda na boca do peixe. É milagre, eu não posso. Mas eu vim aqui crendo, o Senhor pode. Eu não sei que o Senhor não me deve nada, mas eu estou aqui, Deus. Se aprover o Senhor, derrama graça. Vem em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos orar por esses irmãos. Estenda a tua mão para cá. Senhor, tem uma multidão aqui na frente. Eu não conheço as necessidades dos meus irmãos, mas o Senhor conhece todas. E Deus, eu falei do que está na Bíblia. Jesus tira a moeda da boca de peixe. E eu creio que a tua provisão ainda pode alcançar as nossas vidas hoje. E eu quero pedir, Deus, te agradecer, porque podemos estar perto de ti, te conhecer. E eu quero clamar agora: Senhor, tu que tudo podes, tu que é filho de Deus, agora, Pai, se revela aos meus irmãos com poder e graça, e traz a provisão que eles precisam, Pai. Alguns estão aqui clamando por emprego, outros por recursos, outros por cura, Deus, outros por salvação na sua casa, outros por capacitação do alto. Eu não sei quais são as necessidades dos meus irmãos, mas hoje eu quero pedir: intervém, derrama graça, derrama favor mais uma vez, e que nesse auditório, no meio dessa multidão, o Senhor acenda o coração de muitos que andam por fé, que creem no impossível, que experimentam o sobrenatural de Deus nas suas vidas. Jovens cheios de esperança, homens e mulheres que andam com olhos de vencedores, porque Jesus venceu, nós venceremos também, Pai. Se revela em nós e através de nós. Traz a tua provisão, a tua cura, o teu milagre. Jesus, Jesus, tu és bem-vindo aqui. O Senhor foi buscar Levi naquele lugar. Busca os teus hoje aqui. Faz assim, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.
Amém, amém.